Mateus 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouve e nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A palavra do Senhor intitula esta parábola de parábola do semeador, mas nós poderíamos também chamá-la de parábola dos solos, ou parábola dos corações, do modo como as pessoas recebem a palavra do Senhor. O Brasil é um país
de cultura agrícola. É industrial, é um país grandioso e aqui se produz muito. A cada ano que passa, a gente ouve a notícia nos meios de comunicação da safra recorde de grãos. Então, é um país de uma agricultura extraordinária, muita tecnologia em relação a isso e que exporta muitos alimentos. É um país de clima tropical, em alguns lugares chove muito, outros chove muito pouco, outros chove na medida certa, e nós temos uma produção muito grande, como também, às vezes, lamentando, quando a seca frustra esse desejo do agricultor. E o Senhor Jesus Cristo vai se utilizar, né, dessa coisa tão conhecida, da cultura agrícola, da semeadura, da plantação, da colheita, para fazer uma comparação com a pregação da sua palavra, principalmente com a recepção desta palavra. Porque, embora seja chamada de parábola do semeador, a ênfase principal aqui está em relação aos corações, a como as pessoas recepcionam a palavra de Deus. Nas regiões em que o Senhor Jesus Cristo andava, havia também muita cultura agrícola. Por isso que ele se utilizou desta parábola para fazer uma comparação. Ele usa esta figura. Mas essa parábola do semeador, assim chamada, é tão rica, ela é de uma abrangência tão grandiosa, tão universal, ela tem lições profundas. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo trabalhando cada sentença desse texto glorioso e também um texto muito difícil. Então, ela foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo naquele momento, como resultado de o cumprimento de uma profecia. Você mesmo observou aí, no capítulo 13, né, no versículo 10, diz 10 e 14, diz: por isso lhes falo por parábola, porque vendo não vê e ouvindo não ouve, e não entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Isaías foi chamado por Deus para pregar para o povo, e ele se colocou nas mãos do Senhor. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas o Senhor disse a ele qual seria o modo daquele povo recepcionar a palavra. Aquele povo não ia entender, aquele povo não ia não ver, aquele povo não ia crer, não ia receber a palavra. E ele chegou a perguntar ao Senhor até quando isso iria acontecer. E o Senhor lhe dá uma esperança que haveria um remanescente que ouviria a palavra. Como nesta parábola nós vamos encontrar aqui 1/4 apenas da semente semeada é que produziu. Às vezes a gente diz assim, que Jesus pregou por parábola para facilitar o entendimento. Isso não está correto. A palavra nos diz que nem mesmo os seus discípulos entenderam. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 13. Olha o que Jesus fala. Então lhes perguntou, ele perguntou aos discípulos: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Note bem, essa parte aqui está mostrando a importância da parábola do semeador. Ela é a primeira das parábolas citadas pelo Senhor Jesus Cristo. E ela é sobre a palavra. Note bem, a palavra que nos introduz no reino de Deus, ou reino dos céus, ou reino de Cristo. Onde você pregar a palavra de Deus, de alguma dessas 4 maneiras, as pessoas irão se comportar. Então, quando Jesus pregou por parábola, é porque ele já tinha pregado a mensagem claramente. Olha o versículo 1, diz: naquele mesmo dia, note bem,
Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Me chamou a atenção logo esse culto aqui. Interessante que o pregador ficou sentado e os ouvintes ficaram em pé. O oposto do que nós fazemos, não é? Então, Jesus senta-se num barco e a multidão na beira da praia fica em pé para ouvi-lo. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Ezequiel. O Senhor disse a ele: põe-te em pé e eu falarei contigo. Então, Jesus já tinha anunciado a palavra claramente. O capítulo 12, note bem, naquele mesmo dia em que Jesus profere essa palavra, muito já tinha sido feito. E as pessoas repeliam, e as pessoas rejeitavam a palavra de Cristo. No capítulo 12, a partir dos primeiros versículos, tem uma confrontação do Senhor Jesus Cristo com os sabatistas daquele tempo. Porque eles censuraram os discípulos por estarem colhendo espigas no dia de sábado. E o Senhor Jesus Cristo vai lhes dizer, no versículo 7 e 8... Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus chama de inocentes os discípulos porque tinham colhido espiga, tinham feito um trabalho que, conforme a tradição farisaica do sabatista daquele tempo, não se podia fazer. Eles repeliram, eles rejeitaram, eles sequer admitiam que o Senhor Jesus Cristo realizasse uma cura numa pessoa se fosse em dia de sábado, porque a sua tradição não permitia isso. Então, eles vão rejeitando, eles vão repelindo. Nesse texto, eles chegam mesmo a blasfemar, passar para a linha além da possibilidade de serem perdoados. Eles blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Por isso, essa parábola é proferida como se fosse um juízo de Deus para eles. Vocês não vão entender, vocês não vão ouvir, vocês não vão receber para que vocês sejam salvos. Porque tinham praticamente passado da linha do retorno ao blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que vários pecados, todo pecado será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito, isso não será. Isso é a rejeição completa da obra de Cristo, a rejeição completa da obra de Deus, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Não há como uma pessoa ser salva a parte de Cristo, sem crer no Senhor. Então, Jesus prega na sinagoga, a partir do versículo 9, e ele é rejeitado. E aí chega no versículo 38, em que aqueles ouvintes dele, que rejeitavam a sua palavra, queria que ele fizesse mais milagres, e ele não admitiu fazê-lo naquele momento para satisfazer a curiosidade e o desejo daquelas pessoas que o rejeitavam. Ele prega lá numa casa, a partir do versículo 46. Veja só, ele prega no campo, ele prega na sinagoga, ele prega numa casa onde estava cheio de pessoas e fora estavam sua mãe e seus irmãos. Mas sempre sendo rejeitado. Por isso chegamos ao capítulo 13, diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar. Agora ele prega na praia. O Senhor Jesus Cristo, ele pregava incansavelmente. Era no campo, era na sinagoga, era na casa, agora na praia. E está ali uma grande multidão que rejeitou a sua palavra. Por isso agora ele profere em parábolas, para que eles não compreendessem. E isso está explicado aqui num texto extremamente difícil, como eu disse, porque eles mesmos, note bem, quando se diz que o Senhor endureceu o coração, mas na verdade eles já tinham feito isso. Olhe para o versículo 15.
porque depois que é dito, eu lhes falo a palavra para que eles não vejam, para que eles não entendam, mas olha o que é dito no versículo 15, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram as palavras de Cristo, a mensagem literal, com os ouvidos fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Essa decisão primeiramente foi deles. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó após o próprio Faraó se mostrar completamente, impenitente, sem se humilhar. Ele mesmo tinha endurecido o seu coração. A Bíblia usa uma expressão muito forte em Apocalipse, quando ela diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, mas quem é sujo, suje-se mais. Então, Deus fez com que aquele desejo do coração pudesse ser concretizado. Então, ele, portanto, usa a figura conhecida da agricultura para transmitir a sua palavra. A história é uma história simples de entender. O que eles não entenderam foi o significado desta palavra. Saber que uma pessoa planta, e que depois colhe, e às vezes planta e não colhe, a depender do solo. Tudo isso foi de fácil compreensão. Que uma planta plantada no solo que não tem a raiz não pode se aprofundar, essa planta vai logo secar, essa planta vai morrer. Que uma planta que for plantada junto com muito mato, com muito espinho, essa planta vai ser sufocada, ela não vai produzir. Isso é fácil de entender. O que estava por trás dessas palavras de Cristo foi que eles não entenderam. Todos, até mesmo os seus discípulos. Mas para aqueles, note bem, para aqueles que têm o desejo verdadeiro de entender a palavra de Deus, portanto, o Senhor Jesus Cristo vai deixar claro. A gente, quando lê as parábolas, parece que tão fácil de compreensão, mas não era assim. Você está aí no capítulo 13, só é virar a página, na parábola do joio, versículo 36, veja o que está escrito. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ou seja, eles não tinham entendido também. Então, não tem essa coisa de que está se facilitando. Nós achamos de fácil compreensão, porque nós já temos as escrituras conosco. Nós já temos até mesmo as explicações conosco. Os discípulos, eles não tinham uma luz completa, como nós temos. Isso vai acontecer com eles depois de Pentecostes, quando eles recebem em plenitude o Espírito Santo, que, segundo o Senhor Jesus Cristo, iria ajudá-los a compreender todas as palavras que ele tinha falado. Então, quando lemos a Escritura, quando lemos uma parábola, é semelhante a nós quando a gente assiste, por exemplo, um replay de um jogo de futebol, que a gente já sabe o resultado, a gente vai assistir já sabendo o resultado daquele jogo. Mas estes aqui não, eles não tinham essa luz completa. Nós temos, por isso que achamos fácil, mas não era fácil. Mas aqueles que queriam realmente compreender a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, portanto, lhes explicava. Essa parábola tem uma abrangência muito grande. Onde ela for falada, onde ela for anunciada, as pessoas irão se manifestar semelhante ao resultado dessa plantação. E nos entristecemos pelo fato de que, mesmo o Evangelho, sendo a mensagem mais gloriosa que alguém possa ouvir, ainda assim, estejamos certos, meus irmãos, muitos não vão aceitar. A grande maioria vai rejeitar. Então, mas o problema
não está na semente. A semente que foi lançada foi uma só. Mesmo tipo de semente. Então, o semeador, o problema, o texto é claro em dizer que o problema não está no semeador e nem na semente. O problema estava no solo, ou seja, o problema está no coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. E nós vamos encontrar aqui várias manifestações. É preciso ser dito que não é o mero ouvir apenas da palavra do Senhor. O texto diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como dizendo que tem pessoas que não têm ouvido para ouvir. Pessoas que realmente não têm qualquer sentimento de humildade, de reconhecimento da sua necessidade espiritual. E o ouvir vai ser, portanto, uma graça de Deus na parte daqueles que irão se arrepender e irão crer. Então, como reagem, meus irmãos, os pecadores? Vamos, portanto, à explicação da parábola. Versículo 19. Diz a palavra: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 4 tipos de solos havia. 4 tipos de recepção. O primeiro é aqui chamado de à beira do caminho. É um solo duro. Isso diz respeito ao ouvinte extremamente insensível à palavra de Deus. Acredito que todos aqui devem conhecer caminho de roça. Você vê mato de um lado e mato de outro, e o caminho limpo para a pessoa passar. É como se fosse um chão muito batido, até pelo pisotear das pessoas. É como se fosse um chão duro de uma calçada. Você já experimentou plantar alguma coisa numa calçada? Não tem a mínima condição de nascer. Então, algumas pessoas, os seus corações são assim, totalmente duros, totalmente insensíveis. Elas são meras frequentadoras das reuniões da igreja. Ouve a palavra de Deus, ano após ano, domingo após domingo, mas parece que não tem qualquer efeito sobre as suas vidas. Não há nenhuma mudança, não há nenhum impacto profundo, não há qualquer reação, são totalmente indiferentes. Muitas vezes já tenho ouvido mensagens aqui, e nos ar livres que nós realizamos na igreja, que eu costumo dizer: se eu não fosse um crente, hoje eu estaria entregando a minha vida ao Senhor diante daquilo que eu acabei de ouvir. Pois bem, há pessoas que ouvem e não há qualquer mudança, não há qualquer transformação. Nem as promessas gloriosas do Evangelho lhe tocam a alma profundamente, o coração, nem mesmo as ameaças de juízo da parte de Deus. Esse povo aqui que estava ouvindo essa parábola, somente aqueles que quiseram de fato ouvir, quiseram de fato se humilhar, foram que tiveram a compreensão. A esses o Senhor Jesus Cristo explicou. Mas estava sendo um total mistério para aqueles que já tinham em seus corações decidido rejeitar completamente a Cristo, a ponto de blasfemarem contra o Senhor Jesus. Então, são pessoas assim, que são insensíveis, ouvem a palavra domingo após domingo, e não há qualquer mudança em suas vidas. O diabo,
ele age nesse sentido. Olha o que o texto diz. Versículo 19. Vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Veja bem, o inimigo, nós devemos esperar, amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, nós devemos esperar a oposição de Satanás em relação à pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, se referindo a Satanás, cegou a mente dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, não compreendam, não vejam. Então, o inimigo trabalha de muitas maneiras para distrair as pessoas, e você vai estar no templo, a palavra do Senhor sendo pregada, mas é mesmo que não está sendo anunciada, é como entrando por um vidro, saindo por outro. A pessoa às vezes está no culto e fica cutucando um, cutucando o outro, mexe em celular, conversa, e vai, entra e sai, tal. Então, uma incomodação tremenda, o inimigo está ali. Às vezes a pessoa está no culto, mas o pensamento está no encontro que vai ter após o culto. Está no culto, ouvindo a palavra de Deus, que está sendo semeada no coração, mas o pensamento longe, distante. Talvez o pensamento na televisão que vai assistir depois do culto, no livro da faculdade que vai ter que ler para entregar o trabalho, nos compromissos que vai ter durante a semana, e seja lá no que for, no namorar. Então, a palavra do Senhor está sendo lançada e não há qualquer sensibilidade. A pessoa fica ouvindo, mas o diabo vai roubando a palavra. Ele trabalha, é semelhante ao pássaro da parábola, que a semente caiu à beira do caminho e o passarinho foi lá e pegou aquela semente e ela não pôde produzir. Então é assim, a palavra de Deus é anunciada, mas o inimigo trabalhando de muitas maneiras para que você não recepcione a palavra de Deus em seu coração. É lamentável, é duro que isso aconteça, mas acontece. Olha o versículo 20 agora, o segundo solo, o que nos diz a palavra de Deus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O primeiro coração é o coração insensível. O segundo coração aqui está explicado, é o coração impulsivo, que age pelo impulso, no calor das emoções. Veja que o texto diz que a palavra de Deus é pregada e a pessoa logo recebe, e recebe com alegria. Veja, nós poderíamos ficar maravilhados se isso parasse aqui, não é? No versículo 19, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Ele logo se apresenta como que aceitando a palavra, como crendo na palavra. E ele fica completamente emocionado, ele fica entusiasmado, fica feliz, fica alegre. Amados ouvintes, embora de fato a alegria é um dos frutos da verdadeira, da genuína conversão, mas quando a obra do Espírito ela é realizada na vida do homem, a primeira reação não é a que esse texto nos mostra. A primeira reação daquele que ouve o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que mostra a real situação do homem aos olhos de Deus, o seu estado de miséria, espiritualmente falando, de depravação total. A primeira reação não é a de alegria, a primeira reação é de tristeza, é de contrição, é de arrependimento, é de quebrantamento, é de se humilhar diante de Deus. Esse
é certamente o primeiro modo de reagir à palavra do Senhor, que é transmitida. Ela nos quebranta, ela nos convence do pecado. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e vai logo alegremente se declarando que aceita a palavra de Deus, o texto vai mostrar que tal pessoa não é digna de que a sua conversão seja considerada genuína. Embora, como disse, a alegria é de fato um fruto de uma verdadeira conversão. Houve um pregador, séculos atrás, chamado Jonathan Edwards. Ele pregou o evangelho da graça, o evangelho autêntico do Senhor Jesus Cristo, mostrando a real situação dos homens diante de Deus, pecadores, dignos de condenação. Ele viu milhares de pessoas serem convertidas ao Senhor. Mas a reação dessas pessoas quando ouviram a mensagem de Jonathan Edwards era de completo desespero. Diz a história que alguns chegavam a cair no chão, se arrastando, até o pregador, pedindo ao pregador que tivesse misericórdia. Como se fosse uma palavra direta do pregador. Era a palavra de Deus que ele pregava. A palavra de Deus que mostra claramente que quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Então, quando ele apresentava a situação do pecador aos olhos de um Deus que é santo e que se ira por causa do pecado, as pessoas, quando viram essa mensagem, elas já se sentiam entrando no inferno e clamavam por misericórdia. E muitas dessas pessoas vieram a Cristo desse modo, e foi grande esse avivamento. Então, é assim que o homem deve ouvir a palavra de Deus em atitude de humildade. No Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo fala de uma multidão, não é, que estava o seguindo. E Jesus contestou pelo fato de que estavam o seguindo por causa do milagre que ele tinha realizado, da multiplicação, e tinha dado pães a essas pessoas para comerem. Mas quando Jesus lhes pregou a palavra, mostrou a sua condição espiritual daquela multidão, e mostrou que somente por meio dele, do Senhor Jesus Cristo, poderiam ser salvas. Mas elas já se consideravam aquelas pessoas, não é, justas aos olhos de Deus. Muitos religiosos, escribas, saduceus, fariseus nunca se humilhavam. Então, aqueles que foram atrás dele, por causa de espírito interesseiro, quando ele lhe falou a verdade claramente, a Bíblia diz que eles voltaram atrás. Devemos estar preparados para que muitos debandem, muitos se desviem, muitos deixem, não é? Não é porque hoje aqui nós estamos destacado a ausência enorme de pessoas aqui, algumas famílias me comunicaram, mas sabemos que muitos não estão mais conosco. Sabe por quê? Porque um dia eles também recepcionaram a palavra do Senhor por mera emoção, no calor da emoção. Não foi com genuíno arrependimento, não foi com quebrantamento de coração, não foi com arrependimento sincero e verdadeiro. E por isso aconteceu com essas pessoas o que diz aqui o versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é semelhante a algumas pessoas a uma semente que foi semeada numa terra, um solo rochoso, cheio de pedras, pedregulho. A terra era fofa, a raiz não penetrou, a planta chegou a nascer, mas o sol bateu e ela secou e morreu e não produziu fruta alguma. Então, são algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus, e até você ver ela caminhar bem nos primeiros anos, às vezes, né? E às vezes a gente tem até uma expectativa muito positiva, muito esperançosa em relação àquela pessoa. E daqui a pouco, é como nos diz o hino: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Então,
vai acontecer isso, mesmo o evangelho sendo pregado com fidelidade. Porque muitas dessas pessoas que se afastam das igrejas, é porque também em muitos lugares, o evangelho pregado é um evangelho cheio de promessas, é um evangelho em que as pessoas prometem maravilhas para aqueles que aceitarem a Cristo. E quando essas pessoas começam a passar por provações, se frustram, se decepcionam e voltam atrás. Mas eu quero dizer que mesmo onde o evangelho é pregado com fidelidade, o Senhor Jesus Cristo estava aqui pregando, era Jesus. E ele sabia que a grande maioria iria rejeitar. Mesmo assim, ele estava anunciando a palavra. Ele que conhece todos os corações. As pessoas não receberam a palavra pregada pelo próprio Deus. Repeliram, rejeitaram. Mas outros até aceitaram inicialmente, mas foi por mera emoção, foi sem contrição, foi sem arrependimento. Foi um evangelho que muitas vezes a pessoa entendeu sem cruz, sem necessidade de renúncia. Não, querido ouvinte da palavra de Deus, meus irmãos, isso pode acontecer conosco. Temos uma expectativa de que algumas dificuldades nós não deveríamos passar nesta vida. E quando a cruz começa a pesar, nós podemos ter esse sentimento também, que às vezes aquele que não é genuinamente convertido tem. Expectativas falsas que muitas vezes podemos ter, de que não teremos que passar por isso e por aquilo na nossa trajetória, na nossa caminhada cristã. Achamos que por ser crentes, por sermos filhos de Deus, não iremos sofrer determinadas enfermidades, não teremos certos problemas familiares. E achamos às vezes que a cruz está pesada demais. Tenhamos cuidado com isso. O Senhor Jesus Cristo nunca fez esta promessa de facilidade. Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele manda que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Devemos entender o benefício das provações pelas quais nós passamos, seja elas quais forem. Tiago diz que a prova da nossa fé é uma coisa preciosa. De sorte que ele diz: tenhamos por motivo de grande alegria o passarmos por muitas provações. Porque uma vez a nossa fé é provada, ela se qualifica, ela se fortalece. É um grande benefício as provações na vida do cristão. Mas aqui diz o texto que quando as coisas apertaram, a perseguição veio, a angústia por causa da palavra, muitos se escandalizaram. Que nós não tenhamos essa expectativa. Então, muitos ouvem a palavra de Deus, mas não há quebrantamento, não há arrependimento. A Bíblia chega a dizer, né, que embora a palavra seja semeada no coração, não há aquela reação tão importante que deveria acontecer. Você que está nos ouvindo aqui nesta noite, a palavra de Deus diz que a palavra é semeada no coração. Mas o inimigo trabalha, Satanás fará de tudo para que você não compreenda esta palavra. Vai lhe distrair, vai fazer você se movimentar no seu pensamento, para que a palavra não encontre lugar. Ele trabalha grandemente. Em Atenas, o apóstolo Paulo pregou a palavra, e aquelas pessoas estavam ali completamente indiferentes à mensagem do apóstolo Paulo, a ponto de chamar de tagarela, de gente que não tem o que fazer. O Senhor Jesus Cristo pregou a palavra e foi repelido por muitos. O inimigo, portanto, ele está sempre agindo. Mas assim como disse Paulo em Atenas, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda agora todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Que nessa noite, nós possamos refletir como temos ouvido a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar lhe dando compreensão. Você
é um pecador. Você precisa dessa semente. A semente é a palavra de Deus. Isso aqui é o evangelho que está sendo pregado. O evangelho que mostra Cristo. Ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é tanto o semeador como ele é a própria semente. Ele veio como profeta de Deus transmitir a palavra. Ele é esta palavra em carne, o Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Cristo veio, a palavra de salvação. Paulo diz, esta palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Se ao Senhor Jesus Cristo confessares com a tua boca e de seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você que tem estado aqui e tem ouvido a palavra de Deus tantas vezes, mas a vida continua do mesmo jeito. Não há qualquer mudança, não há qualquer transformação de vida. Você talvez até publique que crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, mas se sua expectativa for de que a caminhada com o Senhor Jesus Cristo será de maravilhas, de grande alegria, de grande felicidade, tão somente isto, você irá se frustrar. Então, se as coisas estão difíceis para a sua vida, se lembre, o Senhor nunca prometeu que a caminhada nossa para o céu seria deitado no sofá confortável. Não. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Que você entre por essa porta e que você permaneça no caminho. Porque o problema aqui é que eles não perseveraram. Essa segunda semente que caiu no solo rochoso, a raiz não se aprofundou. Então o sol bateu, a planta secou. Perseverança é uma das características do verdadeiro salvo por Cristo Jesus. Estevão foi perseguido duramente, mas se manteve fiel até a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, mesmo ameaçados de morte, perseveraram firmemente. Paulo nos dá que diante de tremendo sofrimento, ele não retrocedeu e completou a sua carreira dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que você possa perseverar, permanecer firme nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, não volte atrás. Fiel é aquele que nos chama. Amém.